Olá galerinha, boa tarde. Terceiro vídeo de hoje, esse vídeo direcionado para a turma do terceiro ano médio, onde nós vamos estar conversando sobre a segunda lei de Ohm, tá? Lembrando que na semana passada nós vimos a primeira lei de Ohm, tá? Deixar aí no card para vocês, quem não assistiu o vídeo ainda sobre a primeira lei de Ohm, e nessa semana a gente vai estar complementando a segunda lei de Ohm, tá? E com novidades, a partir dessa semana nós vamos estar também resolvendo questões tipo Enem, tá? Então, sempre que um conteúdo estiver sendo abordado, na medida do possível, eu vou estar aplicando questões do Enem para vocês já estarem aí se condicionando a resolver esse tipo de questão, que não é difícil, tá? Vocês vão ver que é tudo bem simples e a gente vai estar trabalhando aqui no canal. Vou estar também gravando vídeos específicos só com questões tipo Enem, tá? Resolvendo questões tipo Enem dos mais variados conteúdos, aulas específicas e vídeos e também playlists específicas do Enem para vocês, tá? Então, quem gostou disso, deixe seu like desde já, no momento que está assistindo agora, para a gente já passar para o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, reforçar o conceito, né, de resistência elétrica, que é a capacidade de um condutor, de um fio específico, né, a se opor à corrente elétrica, tá? De oferecer resistência à corrente elétrica que o atravessa, de dificultar o fluxo contínuo dessa corrente elétrica, tá? Então, no caso de um condutor mantido a temperatura constante, percebe-se aí uma razão específica entre a tensão e a corrente, que isso foi definido como resistência elétrica, como a gente já viu na aula passada, tá? Já a segunda lei de Ohm, que é o que nos traz para esse vídeo, ela carrega o seguinte. Lembrando que a primeira lei de Ohm, que a gente viu na semana passada, ela explicava exatamente a razão, né, entre a tensão e a corrente elétrica que a gente viu, que essa tensão ela se mantém constante e ela segue aí uma proporção linear. A segunda lei de Ohm ela já é mais complementar. Ele percebeu o seguinte, Ohm ele percebeu que podia se modificar a resistência elétrica, podia se modificar o valor também da corrente elétrica, né, já que está alterando aí a resistência elétrica, a partir da mudança nas dimensões do condutor em questão. Tipo, se ele mudou o comprimento do fio, se ele mudou a espessura do fio, ele vai ter resultados diferentes lá naquela corrente elétrica, tá? E não só mudando as propriedades de dimensão, mas também mudando as propriedades químicas do condutor. Se eu trocar a natureza do condutor de cobre, por exemplo, para ferro, para ouro, a gente vai ter produtos diferentes na corrente elétrica. Então, ele percebeu isso daí. Primeira coisa que ele percebeu é que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Ou seja, quanto mais comprido for o fio, mais esse fio ele se opõe à passagem de corrente elétrica por ele. Isso é meio lógico você pensar, porque quanto maior for o comprimento do fio, necessariamente mais matéria você vai ter, mais moléculas você vai ter e mais energia vai ser necessário para fazer com que o elétron, né, com que as cargas elétricas atravessem este condutor. Então, quanto maior for o comprimento desse fio, mais energia vai se precisar, né, necessariamente para fazer o elétron atravessar. Então, esse fio ele vai oferecer uma resistência maior se ele tiver um comprimento maior, tá certo? E ele também percebeu uma coisa bastante interessante, é que a resistência ela é inversamente proporcional a isso daqui, ó, a área de seção transversal do fio. Isso daqui, gente, significa a espessura do fio, tá? Esse Azinho aqui é a área de seção transversal do fio, tá? A espessura, a grossura do fio. E ele percebeu isso, que quanto mais grosso é o fio, tá? Menor é a resistência dele. Tá? Digamos que a energia, a quantidade de energia, ela é menor se o fio ele for mais grosso. Tá? Isso daí você pode perceber em muitas outras aplicações, como por exemplo até na hidrodinâmica. Se você tem uma mangueira mais fina, uma mangueira um pouco mais grossa, você percebe que na mangueira mais grossa a vazão de água tem uma pressão menor. Tá? No caso a quantidade de água é a mesma, que sai da mangueira mais fina e da mangueira mais grossa, sai a mesma quantidade de água. Porém, a pressão na mangueira mais fina ela é maior do que na mangueira mais grossa. Então, você pode aplicar isso daí aqui também. Tá? A espessura do fio indica aí que há uma resistência menor, há uma quantidade de espaço maior para esses elétrons eles passarem, tá? Eles se locomoverem melhor. Então, por isso que o fio mais grosso oferece menor resistência.
Tá? Então você tem aí, juntando essas duas variáveis, você tem que a resistência ela é proporcional a essa razão, ó, ao comprimento dividido pela área. Porém, eu preciso normalizar essa proporção. E para normalizar a proporção, transformando a proporção em uma igualdade, nós temos uma constante. E a constante que vai normalizar essa nossa proporção, ela é chamada de resistividade. Tá? Não vamos confundir resistência com resistividade. Primeiramente, o que é a resistividade? Gente, a resistividade de uma substância consiste na capacidade da substância específica de se opor à corrente elétrica. Professor, mas isso não é resistência elétrica? Basicamente não. Porque assim, a resistência ela é a capacidade de um condutor específico, tá? De um fio em especial. Você tem fios do mesmo material, porém eles têm comprimentos diferentes, então esses fios terão resistências diferentes. Você tem fios de mesmo material e mesmo comprimento, mas esses fios eles têm espessuras diferentes, então esses fios terão resistências diferentes. Agora, a resistividade ela é uma característica da substância. Por exemplo, o cobre. Não importa se o fio de cobre tem 1 metro ou 1 quilômetro, mas o cobre especificamente tem uma resistividade. O ouro tem uma resistividade, o alumínio tem uma resistividade, a água tem uma resistividade. Então, cada substância tem a sua própria resistividade. Então, normalizando essa expressão aqui, tá? Normalizando essa expressão aqui com o ρ, né, que esse não é um P, gente, é um ρ de resistividade, nós temos a nossa expressão da segunda lei de Ohm, onde a resistência, tá? A resistência é igual ao produto da resistividade, ρ, vezes o comprimento sobre a área, L sobre A. Então, você tem aí a segunda lei de Ohm, ρ, L sobre A, tá certo? Então, essa expressão ela nos ajuda a determinar qual é, tá, a resistência elétrica de um condutor específico. Tá? Então, ela serve para, se você tiver conhecer um fio, se você tem uma instalação elétrica de uma casa, quais são as perdas de energia elétrica através do calor que você tem através dessa resistência. Então, se um fio ele tem um comprimento, ele tem um material, então ele tem sim uma resistência. Nenhum fio ele é 100% condutor. Ele tem sim uma resistência elétrica associada a ele. Tá? Então, a partir disso, a gente tem aí a explicação, tá, dessa expressão. O R é a resistência do resistor, tá? Do resistor ou do condutor em ohm. O ρ é a resistividade da substância. A unidade dessa resistividade, viu, meus amores? É ohm vezes metro. Tá? A resistência é medida em ohm e a resistividade, a unidade dela é ohm vezes metro. O comprimento é dado em metro e a espessura do condutor em metro quadrado. Tá? É importante reforçar esse detalhe da espessura do condutor, a unidade da espessura é o metro quadrado. Professor, é utilizado milímetro quadrado? Bom, milímetro quadrado pode aparecer, tá? Ele pode aparecer também, mas é importante que você faça a conversão do milímetro quadrado para o metro quadrado. Tá? Lembrando que 1 milímetro quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, ok? Então, vamos para as questões. Tá? Vamos passar logo para as questões. Vou começar com essa questão tipo Enem aqui. Ó. Deixa eu ver se essa questão é essa mesmo. Não, a questão é essa. Pronto. Questão de 2010, tá? Questão 59, prova azul, tá? Lembrando que essa é a prova da segunda aplicação, tá? Em 2010 tivemos 2 aplicações do Enem, essa aqui é a da segunda aplicação, tá? Olha só, a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e propriedades estruturais do material. A condutividade, que é esse sigma, aqui ó, sigma, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência do seu fio pode ser determinada conhecendo-se o L, comprimento do fio, a área de seção reta também. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Tá? Olha só, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta a maior resistência elétrica é qual? É aquele fio feito de quê? Qual é o fio que apresenta a maior resistência elétrica? Gente, nesse caso aqui você vai ter a maior resistência elétrica associada, logicamente, ao fio que tem aí a maior condutividade. Tá? Então, nesse caso, você olhando aqui para a tabela, você verifica que a condutividade da prata, tá? Ela é bem maior, tá? Porque, observa, ela tem aqui uma condutividade
de S, né, vezes metro por milímetro quadrado. O S aqui está associado, tá, a essa condutividade, tá, ao sigma aqui, certo? Sigma vezes metro. Tá? Então, o fio que tem aqui a maior condutividade, necessariamente vai ter a maior resistência elétrica, nesse caso, a nossa prata, tá certo? A prata, ela vai ter aí a maior condutividade, tá certo? Você observa aqui que ela tem, ó, maior valor por unidade de comprimento, tá certo? Então, uma questão bem simples. Agora, essa segunda questão ela é de aplicação direta da primeira lei de Ohm. Olha só, um condutor possui comprimento de 30 metros de espessura e espessura de 6 vezes 10 a menos 5, aqui, ó, metros quadrados. Sendo o Rho 1,72 vezes 10 a menos 8, esse Rho aí, se eu não me engano, é do cobre, determine a intensidade da corrente elétrica que percorrerá o condutor ao ser aplicado às suas extremidades uma tensão de 43 volts. Gente, é o seguinte, ele quer saber a corrente elétrica, observe aqui, ó, a corrente elétrica com esse potencial. Lógico, se falou de corrente e falou de tensão, nós vamos usar a primeira lei de Ohm. Só que observe o seguinte, você não tem o valor da resistência elétrica de maneira explícita, você não tem aí dado o valor da resistência elétrica. Então, não tem como você encontrar de primeira, porque falta encontrar a resistência. Encontrar a resistência elétrica desse fio vai ser muito fácil. Você vai utilizar aí a segunda lei de Ohm. Observe aqui, ó, que R é igual a Rho L sobre A. E aí você tem a substituição direta dos dados. O Rho é o nosso 1,72 vezes 10 a menos 8. E aqui nessa fração L sobre A, você tem 30, que é o comprimento do fio. E a espessura dele, 6 vezes 10 a menos 5. Então, você vai multiplicar 1,72 vezes 30. Tá? Você tem aqui 51,6. Repete a potência, né? Ó, 10 a menos 8. Dividido por 6 vezes 10 a menos 5. E aí é só fazer esse cálculo de maneira bem rápida. 51,6 dividido por 6. Você tem 8,6. Vezes, ó, repete a base e subtrai os expoentes. Tá? Você tem 8 menos 5. Tá? Menos com menos mais. Então, você tem menos 8 mais 5. Portanto, menos 3. Então, eis aqui a resistência desse fio. Observe que é um valor de fato pequeno. Resistência de metais, de fato, é um valor muito pequeno. 8,6 vezes 10 a menos 3 ohms. Ok. Então, tu agora já tem aí a resistência. Então, você vai substituir esse valor da resistência lá na primeira lei de Ohm para encontrar aí a sua corrente elétrica. Quem quiser dar uma pausada no vídeo agora para tentar, fica à vontade. E quem quiser continuar, continua agora comigo. Tá? Então, vamos continuar. Continuando agora, para a gente encontrar agora o valor da nossa corrente elétrica, é só substituir. Observe que se U é igual a R vezes I, o nosso I vai ser, ó, o R estava aqui multiplicando, veio dividindo, eu tenho que o I é U sobre R. Então, bem simples. Ó. Qual é a DDP? Ele falou, qual é a tensão? 43 volts. Então, está aqui, ó, U é 43 e o R 8,6 vezes 10 a menos 3. Então, simples. Pega 43, dividiu por 8,6, deu exatamente 5. O 10 a menos 3 está aqui, ó, com expoente negativo, aparece lá em cima com expoente positivo. E tu tem, portanto, aqui a nossa corrente de 5 vezes 10 elevado a 3 amperes. Tá? Questão extremamente fácil, extremamente simples. Espero que seja bastante útil para nortear os estudos de vocês, ok? Então, meus amores, por hoje é só isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que achou da nossa aula. E é isso, galerinha do terceiro ano. Um forte abraço. Valeu, tá? Não se esqueça de ativar as notificações. Então, ó, tchau, tchau, forte abraço, até a próxima semana.